A gente tá só esperando um pouquinho pra gente começar, tá, gente? 2 minutinhos a gente já começa. Vai ser um bate-papo legal. Eu tô feliz de poder estar compartilhando essa experiência com vocês, tanto na questão desse início, né, nas redes sociais, eu tô aprendendo junto com vocês, quanto também a oportunidade de contar um pouquinho do que aconteceu nesse meu ano de 2023, que também foi muito importante para mim, foi surpreendente. Bom, gente, eu acho que a gente já pode começar, né? Vou tentar deixar a live gravada no final, e aí também, se as pessoas que chegarem depois não conseguirem assistir desde o início, aí pode assistir no gravado, né? Então, boa noite para todo mundo novamente. É uma oportunidade muito boa poder estar compartilhando essa informação com vocês, porque foi algo que transformou meu ano de 2023 de uma forma muito especial. Eu quero contar para vocês como que a análise corporal contribuiu para isso. Para quem não conhece o que é análise corporal, eu sou analista desde agosto do ano passado e a análise corporal é uma forma como a gente consegue fazer com que, a partir da análise, né, de 6 partes do nosso corpo, a gente consegue entender como que foi mais ou menos a infância da gente e o que de traumas ficaram que influenciam a nossa vida até hoje. A gente sabe que na primeira infância, muitas situações que a gente passa se tornam traumáticas porque a gente está lidando muitas vezes pela primeira vez ou de forma muito intensa com sentimentos da vida dos adultos que nos cercam, mas que de alguma forma para nós é novidade, né? Nós somos bebês, assim, parte da nossa análise, ela vem da gestação, então são coisas que a gente não consegue nem lembrar. Então, vou pedir primeiro para Cléo entrar. Cléo, você tem como pedir para você entrar? Porque daí a gente já vai conversando, né? É bom ficar vendo a coleguinha aqui. Mas enquanto a Cléo está entrando, eu vou explicar para vocês mais ou menos do que se trata a análise corporal. A gente faz a análise de 6 partes do nosso corpo, porque durante a nossa formação da primeira infância, a gente vai tendo o nosso sistema mielinizado aos poucos. Então, quando por volta da gestação, a gente tem a parte inicial, né? Depois a gente faz uma análise que tem a ver mais ou menos ali do 0 a 1 ano, depois de 1 a 3 anos, 2 anos mais ou menos, de 2 a 3 e depois de 3 a 5 anos. Assim é mais ou menos formada a nossa personalidade dentro da psicologia, inclusive, a gente percebe isso. O estudo da análise corporal que eu fiz foi dentro do Corpo Explica, então eu sigo as diretrizes e o conhecimento que foi passado a partir dele. Só que a gente leva em consideração a bioenergética, Freud, Reich, outros profissionais, né, da psicologia que são conhecidos, inclusive o Bert Hellinger, que na nossa constelação familiar, ele também é muito importante, ele é o criador da constelação familiar. Todos esses conhecimentos a gente leva em consideração. Inclusive, esse olhar sistêmico é muito relevante dentro do processo. Por isso que a Cléo vai entrar para poder compartilhar com a gente o conhecimento dela, tá, gente? Então, pronto. O que é análise corporal? Depois que a gente faz a leitura, a gente consegue trazer para a nossa vida pessoal. Ele nos mostra como a gente sente, pensa e age. Né? Ele consegue nos dar uma diretriz. Por que, por exemplo, uma criança tem dificuldade de receber abraço, gosta de ficar sozinha, já outra é aquela criança bem carinhosa que gosta de ficar apegada e é bem falante. Umas são um pouco mais choronas, outras são um pouco mais racionais. Isso tudo tem a ver com a análise corporal, pela forma como ela absorver os traumas dela da primeira infância e leva para a vida toda. Acontece que quando a gente não sabe disso e a gente não sabe que isso tá em nós, né, que isso interfere na nossa forma de agir, muitas vezes a gente fica ai, não tá aceitando? Como que é, Cleo? Cadê a Cleo?
Eu tô aqui, você tá ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Gente, obrigada. Então tá. Então, gente, o que que aconteceu comigo esse ano? Desde 2001, eu vou precisar contar a história um pouquinho antes, para vocês entenderem o tanto que foi relevante o que aconteceu comigo em 2023. Eu vou pedir a paciência de vocês para escutar um pouquinho da história desde 2021, mas eu prometo ser rápida, breve. Em agosto de 2021, eu não estava bem. Psicologicamente eu não estava bem, emocionalmente eu não estava bem. Eu acho que generalizado isso, né? Porque a gente vinha de uma pandemia. Em 2018 eu me separei, então assim, logo depois veio pandemia, a gente ficou isolada. E quando chegou em 2021, é como se eu tivesse chegado no meu limite, sabe? E aí, por volta do meio do ano, eu parei no hospital 2 vezes, com gastrite, com problema de coluna. E graças a Deus encontrei um médico que chegou para mim e falou assim: olha, eu vou te passar uma medicação para sua problema de coluna, para sua gastrite. Vou te indicar fazer uns pedidos aqui para acupuntura, que eu tinha pedido para ele uma fisioterapia, mas você precisa de uma psicóloga, você está precisando de um apoio emocional. E realmente, eu não estava bem. E aí, com a psicóloga, eu resolvi que eu ia voltar a fazer exercício, eu ia voltar a ver gente, né? Porque a gente já estava no meio do ano. Faço aniversário em agosto, né? A gente já estava no meio do ano, mandei as crianças de volta para a escola e comecei a tentar me cuidar. Então, assim, ó, essa aqui sou eu em 2023, 2021. Não sei se dá para vocês verem. Gente, meu suporte tecnológico é assim, tá? Eu não sei mexer nas coisas. Isso aqui é meu aniversário, quando eu resolvi, eu até coloquei assim, projeto 2021 nas minhas fotos, porque eu resolvi que eu ia me cuidar, ia tentar emagrecer, fazer amigos novos, e fui atrás disso, sabe? E aqui no condomínio eu conheci um monte de gente, eu comecei a fazer exercício com um grupo de vizinhos, foi maravilhoso, com o professor Paulo. E quando chegou em 2022, aqui ó, esse aqui é meu professor, eu ainda estava com o mesmo corpo, eu estava tentando emagrecer. Eu ainda estava com o mesmo corpo, mas pelo menos eu já estava mais feliz. Eu dizia para o professor que eu ia para lá todas as aulas com preguiça, mas é porque eu queria eu ia para lá para ver eles, né? A minha turma que é maravilhosa, meus vizinhos são maravilhosos. Aí fui numa endocrinologista, nutricionista, pedi apoio para poder emagrecer e tal, e consegui emagrecer só uns 2 quilos que rapidamente eu ganhei de novo. Mas pelo menos quando deu um ano, né? Então, do aniversário de 2021 para o aniversário de 2022, eu já estava mais feliz. Em 2022, eu ganhei o. Ai, tá bom, Cléo, eu chamo você. Quando chegou em 2022, eu terminei minha formação em análise corporal. Então, eu já entendia muita coisa do que eu fazia e que era prejudicial para a minha forma de sentir, pensar e agir. E que por isso, aqui ó, esse daqui é um livro do meu professor de análise corporal, Elton Euler. E com esse conhecimento eu consegui entender por que que eu não emagrecia. Mas eu não fiz nada com esse conhecimento. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que eu quero até chamar a atenção de vocês. E a Cléo, se você tiver aí puder falar também, porque isso é comum a gente ver nas análises que a gente faz, tanto corporal quanto sistêmica, quando a gente dá luz ao cliente sobre muitas coisas. Ah, a Cléo saiu, né? Mas eu vou chamar ela aqui já já. Quando a gente dá luz a muitas coisas e a pessoa não faz nada com aquilo. E foi exatamente o que eu fiz. Quando chegou no final do ano, uma amiga minha, aqui também, que era nossa vizinha, foi embora de Brasília. E ela é enfermeira de um médico cirurgião plástico, doutor Gustavo. E ela chegou para mim e falou assim: amiga, eu tô indo embora. E você foi uma pessoa muito importante nesse meu ano. E eu quero que você não se abandone. Sabe, se cuide. Então, assim, apesar de eu estar feliz, eu não estava feliz com o meu corpo, eu estava feliz com o meu novo ambiente. E ela falou, então assim,
Muitas vezes a gente precisa de alguém que nos inspire, que nos motive. Ela foi essa pessoa. E ela falou assim, conversa com o meu médico, ele é tão maravilhoso, ele ajuda tantas pessoas, ele muda a vida de tantas mulheres. Aí eu, opa, vou lá, né? Se eu não mudo a vida da mulherada, eu vou lá. E quando eu cheguei lá, ele falou, olha, Romildo, eu posso te ajudar sim. Mas você teria que emagrecer pelo menos uns 8 quilos. Você primeiro vai ter que fazer a sua parte. Uma pessoa que vem só ganhando peso, ano após ano, eu vinha nessa situação assim, há no mínimo 6 anos, só ganhando peso todos os anos. Foi difícil primeiro ouvir aquilo, né? E aí eu pensei comigo, eu preciso colocar em prática o que eu já entendi, o que eu já aprendi. Porque essa que foi a virada de chave. Eu preciso fazer alguma coisa com o que eu sei. Porque se eu estou me formando para ser terapeuta, eu primeiro preciso ver se isso funciona em mim, né? E foi o que eu fiz. Aí, gente, então pronto, aqui, ó. Essa é agosto de 2021. Essa daqui foi agosto de 2022. E aqui, em agosto de 2022, eu sou formada no Corpo Explica em agosto de 2022. Eu comecei a colocar tudo que eu tinha aprendido lá. Analisar todos os meus traços, porque nós temos 5 traços principais, né, que a gente trabalha dentro da análise corporal. E cada um deles absorve a vida de uma forma. E 3 deles têm uma função muito forte nessa questão de emagrecimento. Entendeu? Ela pode nos auxiliar ou pode também nos prejudicar. Porque, como eu escrevi no Instagram nos últimos dias, não adianta você querer emagrecer se você não se permite emagrecer, se você não pode emagrecer. E esse não pode, muitas vezes, está relacionado com coisas inconscientes. No meu caso, como eu já vinha estudando muita coisa, para mim elas já eram conscientes, só que eu não fiz nada com elas. Até agosto de 2022 eu não fiz nada. E quando chegou em dezembro de 2022, apesar de eu já ter esse conhecimento todo de agosto, eu ainda não tinha feito nada. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer. E aí eu voltei na doutora Jamile, voltei a fazer o mesmo tratamento, gente. Eu voltei na mesma clínica, voltei na mesma médica, fazendo o mesmo tratamento, só que agora com outra cabeça. Resolvi colocar em prática o que eu já sabia. E aí, gente, essa daqui, ó, sou eu em agosto de 2023. Eu voltei lá no doutor Gustavo e aí ele falou, e aí, você conseguiu emagrecer seus 8 quilos? Aí eu falei para ele, eu emagreci 12. E ele ficou impressionado, eu também. Eu falei, nem eu imaginei que em 6 meses eu ia conseguir emagrecer o que eu não tinha conseguido emagrecer em 6 anos. Eu vinha ano após ano só engordando, 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 engordando. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês hoje de principal para a gente começar essa conversa é essa questão do você tomar as rédeas da sua vida. É você fazer por você o que ninguém mais vai fazer. Muitas coisas a gente fica lendo em Instagram, lendo em livros. Não adianta eu ler esse livro e não fazer nada do que a gente fez nesse livro. Eu li esse livro em agosto de 2022. E em dezembro de 2022, eu estava do mesmo jeito. E aí a minha médica, né, chegou para mim e falou assim, bora, Romilda, você tá certa, vamos tentar de novo. Aí eu falei para ela, nossa, mas dezembro, né? Ai, gente, quem que começa uma dieta em dezembro? Aí eu falei para ela, nossa, olha, eu quero muito emagrecer, eu tenho que emagrecer 8 quilos, mas eu tô viajando de férias semana que vem, e dia 20 é aniversário do meu filho, e dia 25 é Natal, aí vem Ano Novo, bora deixar para janeiro? Aí ela falou assim, Romilda, você tomou a decisão certa, só que você ainda está pensando errado. Você ainda está pensando como uma pessoa que vai continuar engordando. Você não decidiu que você quer ser uma pessoa magra? Uma pessoa com uma vida mais saudável? Porque, gente, eu fui tentar emagrecer, não foi para ser modelo de revista. Eu só queria voltar a vestir as roupas que eu me sentia bonita. Eu só queria voltar a vestir as roupas que estavam guardadas no meu armário, que eu não quis me desfazer, porque eram as minhas preferidas. Entendeu? Eu não fui naquela esperança de que eu ia ficar top model de biquíni na praia como se eu tivesse 20 anos. Não, eu tô chegando aos 50. Então, assim, eu estava bem pé no chão. Mas ela falou assim, você tá com a cabeça, tomou a decisão certa, só que ainda não tá com a cabeça certa. Se você quer decidir ter uma vida saudável a partir de agora,
é para sempre. Você vai passar por outros natais, você vai passar por outras Copas do Mundo, você vai passar por um monte de coisa e você vai querer continuar saudável e magra, né? Então, olha aqui, ó. Essa daqui sou eu, chegando no Beto Carreiro, de dieta, chateada, olha eu chateada. De dieta, chateada. E 6 meses depois, né, assim, 8 meses depois, eu trouxe para vocês a foto do meu aniversário, mas assim, sou eu, ó. Quem me conhece sabe que eu tô assim. E as pessoas, no meu trabalho, eu trabalho assim, às vezes em home office, às vezes em casa, e as pessoas me viam e falavam, o que está acontecendo? O que está acontecendo com você, né? Era como se eu estivesse desinchando. Mas não, eu estava colocando em prática tudo que eu aprendi. Devolvendo problemas, por exemplo, um dos perfis que eu tenho, que nem é o meu pico. Isso depois a gente pode marcar uma live para conversar a respeito de cada perfil em si. Mas eu sou uma pessoa oral com rígida. Talvez isso não diga muita coisa para as pessoas que ainda não conhecem a análise corporal. Para quem é meu cliente que está aqui, para minha família que está aqui, meus amigos mais próximos já sabem o que é isso. Então, assim, a pessoa oral, ela tenta preencher o vazio dela com comida. Quando eu me separei e na época da pandemia, eu ficava tentando ser forte na frente dos meus filhos para eles ficarem pensando assim, vai dar tudo certo. Então, eu não chorava na frente deles. Adivinha o que eu fazia com meus sentimentos? Eu transformava em comida, 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 comida. Eu precisava comer para tampar um vazio que estava aqui dentro que não era eles. Por que eu reagi quando eu comecei a fazer academia e ficar com os meus vizinhos, conhecer as outras pessoas? Porque o oral gosta de gente. Então, assim, a própria pandemia em si me deixou numa situação muito ruim. Deixou uma situação ruim para muita gente, né? Mas, assim, eu comecei a agir em cima desse conhecimento. Entendeu? Um dos meus traços, que era o que estava me pesando, de acordo com o que eu li no livro, eu precisava ser forte. Eu precisava ser forte. Eu tinha 2 crianças em casa dependendo de mim, emocionalmente. E aí, o que eu fazia? Para eu ser forte, o meu corpo entendia que eu precisava ser grande. Só que aí, o que eu fiz? Lá pelas tantas, eu comecei a devolver para todo mundo os problemas que não eram meus e fiquei só com os meus. E aí, quando você está com menos problemas, problemas que não são seus, você começa a ficar mais leve. E aí, Cleo, entra aí, minha amiga, que eu preciso que você fale sobre o quanto que isso é comum também em análises sistêmicas. Quantas vezes a gente vê os nossos clientes, cadê a Cleo aqui? Deixa eu achar. Nossos clientes carregando a vida dos outros. O quanto, gente, isso é comum. A gente diariamente percebe pessoas com a vida dos outros, vivendo o problema dos outros e não conseguindo ter sucesso no que quer na própria vida, porque ela não está vivendo a vida dela. E ela não consegue deixar com o outro o que é do outro e deixar com ela o que é dela. Você está aqui, amiga? Eu tô. Você Ah, não então tá pronto. não? Se apresente, por favor, conte um pouquinho da sua experiência como consteladora nessa caminhada de peso, né? Inclusive, Cleo, eu permito que você compartilhe um pouco, porque assim, eu falei, eu tenho muitos clientes que chegam para mim pela constelação e depois fazem análise corporal, ou fazem análise corporal e depois vem fazer a constelação. E aí eu quis experimentar isso, né? Já tinha passado por análise corporal e quem me constelou foi a Cleo. Se ela quiser contar um pouquinho do que foi essa experiência tão maravilhosa para nós duas, foi maravilhoso. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Romilda. Boa Em noite. primeiro lugar, eu quero parabenizar você, né? Arrasando aí na sua primeira live. É a sua primeira live, é isso? Aqui no meu canal, a primeira live, eu até falei com alguns amigos, vai ficar gravado? Eu falei, gente, eu vou tentar. Arrasando na live, arrasando em beleza, arrasando em tudo. Parabéns para você. Obrigada. Eu gostaria de, como terapeuta, fazer uma colocação inicial assim. Essa live, em primeiro lugar, da Romilda, né? Ela acha interessante trazer essa história dela para vocês. E ela foi muito firme. O que ela conseguiu, pouquíssimas pessoas conseguem, apenas tratar de saúde mental, né? Então, assim, ela está muitas vezes de parabéns. Mas, do ponto de vista de terapeuta, eu quero colocar aqui o seguinte.
quando a gente traz essa necessidade da perda de peso, a gente não está, no momento, julgando ou criticando a questão peso enquanto medida. Cada pessoa fica bem com o seu peso, se você se relaciona bem, se a sua saúde mental, se a sua saúde física está boa, então está tudo bem o peso que você está. A gente está trazendo essa questão de peso quando ela, além de ser o peso físico, ela pesa sobre os nossos ombros, né? Ela tem um peso mental, ela tem um peso que não permite a gente seguir para a vida, para os nossos objetivos. Então, esse peso ele é mais delicado ainda. É verdade. Existem as questões que é importante levar junto. Junto da terapia, junto da análise corporal, é muito importante que exista um trabalho multidisciplinar. Tenha um endocrinologista, tenha um médico, tenha um nutricionista, e muitas vezes o que acontece, e aí é quando a gente começa a trazer essas visões terapêuticas, é quando a pessoa já tentou tudo, né? A pessoa já passou pelo médico, já viu que os exames estão complicando a saúde, as taxas já estão lá em cima, a pessoa está fazendo os protocolos e não está conseguindo perder peso, e aí já fez tudo e agora? Então, agora a gente entendeu que precisa sim de terapia. É isso, né? Porque a gente precisa fazer com que a pessoa entenda que não é um milagre, não é uma coisa que vai cair do céu. Se você deseja uma mudança profunda na sua vida, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Eu creio muito que o poder da comunicação ela está muito 50% em quem fala e 50% em quem ouve. Então, eu acho que quando você ouviu essa frase, você já estava muito trabalhada no seu autoconhecimento para poder receber desse jeito, né? Sabe, assim, não foi à toa que eu escolhi seguir nesse processo com ele e com essa endocrinologista, né, com a clínica dessa endocrinologista, e depois tive o apoio da Aline. A Aline está aqui, fisioterapeuta, me ajudou também, e ela foi uma das pessoas que me incentivou a contar a história, porque ela falou assim: Romilda, eu conheço muitas pessoas que poucos meses depois de conseguir emagrecer e ter o resultado que você teve, começam a ter o reganho de peso. Não tire seus méritos, porque só é possível mudar. Por mais que existam todas as pessoas maravilhosas, quando o trabalho ele é aqui. Então, tinha aí um percentual bem grande de méritos da Romilda, tá bom? Então, assim, do ponto de vista da constelação sistêmica, são muitas as maneiras que podem influenciar uma pessoa nesse acúmulo desse peso, né? Nesse acúmulo dessa gordura. E aí eu vou citar alguns para vocês, mas de fato são muitos. O que eu mais tenho percebido em relação às pessoas que eu constelo é o vínculo de amor cego, que é aquele vínculo de amor que você tem a pessoas que foram excluídas da família, ou uma pessoa quando é novinha e ela perdeu ou o pai ou a mãe. Então, assim, é um vínculo de amor cego porque é um vínculo de amor que foi cortado, que a pessoa logo de pequenininha foi impedida de viver aquele sentimento. E aí ela termina substituindo esse vazio dessa não vivência com o alimento. Outra situação que acontece também é quando existe abuso na criança ou no ancestral daquele indivíduo. Houve um abuso, houve um estupro, e por medo, aquela pessoa termina inconscientemente, sempre tudo inconscientemente, termina adquirindo muitos alimentos para criar uma capa sobre esse corpo. E essa capa de gordura, ela vem como se fosse uma capa de proteção. É a armadura, é a gordura. Ela vem como proteção. Existem as questões que as pessoas são merecedoras de estar feliz. Daí essa pessoa boicota, se alimentando muito. Ou quando a pessoa, quando o bebê não conseguiu se alimentar, não conseguiu mamar, e aí ela passou fome. Então, quando ela passa a ter o poder de comprar o seu próprio alimento, ela tem uma tendência de ter alimentos em casa, né? A gente pode também até vincular essas questões das guerras. Eles estão num momento de guerra tão profundo e aí eles terminam comprando muitos alimentos
e estocam muitos alimentos, porque não sabe quando que vai ter de novo. Então, dentro da visão sistêmica, esse descendente, essa criança que hoje vê essa cena, é uma pessoa que vai estar sempre estocando alimento, ou no físico ou nos armários, assim, é a visão sistêmica. Então, Romildo, eu devo a palavra para você e você pode comigo, eu estou aqui para você, viu? Tirar. Obrigada. Você sabe que algumas dessas situações que você citou, a gente consegue ver na análise corporal na pessoa. Sim. Então, assim, essa questão do bebê que não se alimentou, a criança não lembra. Aí você fala para ela, olha, você tem características corporais de uma criança que, quando bebê, não teve as suas necessidades básicas atendidas. Aí a pessoa, realmente, eu lembro que... Aí a pessoa vai trazendo histórias da vida dela. E ela se dá conta do porquê que ela está daquela forma. E aí, a partir do momento que ela entende isso, ela tem essa ferramenta na mão dela, ela consegue fazer algo em relação a isso, né? Eu acho que o que a gente tem de mais maravilhoso nessa profissão, tanto de consteladora quanto de analista, é você poder dar à pessoa informações sobre ela que ela até então até sabia algumas, mas ela não tinha noção que aquilo ali podia estar impactando tanto na vida dela de forma inconsciente. Isso é maravilhoso, gente. É um presente de Deus. É isso mesmo. E assim, você usou uma fala que você fez no tempo da sua análise corporal, e ela também é uma abordagem muito vista e muito levada em consideração do ponto de vista da constelação sistêmica, que é quando você falou, a pessoa sente-se fraca diante da história que ela está vivendo, diante da história da família dela, qualquer que seja a situação, a pessoa sente-se fraca e aí ela inconscientemente alimenta para ficar grande, para aquela imagem tornar-se grande, né? Isso. E aí ela perde esse disso e aí ele vem de uma forma além do que a pessoa queria de ser grande, né? A Isso. gente vê o caso dos lutadores, né? Dessas lutas marciais, eles são bem fortes, eles são grandes, mas muitos deles entraram naquele tipo de luta porque o corpo estava daquele jeito. Sim. Já tinha um biotipo que favorecia, né, aquele esporte. Exato, exatamente. Mas é isso, Cleo. Você quer nos trazer um olhar especial, alguma coisa além para a gente poder ir seguindo já para o nosso final da nossa live? A Osineide está falando aí. A Osineide também ela é terapeuta, ela participa sempre enriquecendo muito as lives, inclusive ela estava na nossa última live, ela está colocando assim, ficar fofinha para não ser abandonada. E Não, também e assim, ó, é como a Cleo falou inicialmente, tá, gente? De forma alguma a gente quer colocar que estar acima do peso, isso é um problema. Não. Eu quis contar a minha história, porque para mim estava sendo um problema. Eu estava beirando já a obesidade, a problemas de diabetes, a problemas físicos, né, de saúde, e eu precisava fazer algo a respeito daquilo. E era uma coisa que me incomodava. Tanto que no início eu falei, assim, de forma alguma, eu entrei nessa expectativa de ficar de bem com o meu corpo. Eu até trouxe uma foto aqui para vocês, ó. A minha intenção era essa. Era poder ir trabalhar com uma roupa que eu me sentia bonita. Eu não vestia mais isso. Eu só andava de leg e camiseta larga. O meu sonho, a minha intenção era colocar uma camisa para dentro. Parece pouco, né? Para quem tem o corpo fino, esbelto, parece pouco, mas não é. Às vezes, a pessoa que está indo atrás de fazer as pazes com o próprio corpo, ela só quer voltar a vestir as roupas que ela gostava. Né? Ela não quer algo muito longe daquilo. Fazer as pazes consigo, né? isso. E aquela questão, né? Como eu falei, muitas vezes o peso ele não é grande mesmo, ele está sendo um peso sobre aquele
Então, assim, ele é um peso, muitas vezes, só mental. E a Vilma está falando, o abandono é a dor do oral. Ah, entendi. E é verdade. É verdade. A dor do oral é a do abandono mesmo. Não, então tá. Me desculpe se eu entendi mal. Terapeutas, e elas... Ah, sim, é isso mesmo. A dor do oral é a do abandono. E ele tenta suprir esse vazio, muitas vezes, com comida mesmo. Com, Exatamente. com comida ou com coisas assim. A pessoa que está com a mão na boca o tempo todo, né? Rói unha. Assim, ela ocupa a boca. Isso. E tem que cuidar para não se tornar algo compulsivo, inclusive. Eu já Às ruí muito, vezes a compulsão vem de outra forma, viu, gente? eu já Às ruí vezes a compulsão vem de outra forma. eu já ruí a unha, e são vícios, né? São vícios que nessa necessidade, sei lá, aqueles vínculos de amor cego, aquela necessidade de identificação, aquela questão de você se colocar na família procurando um lugar, né? Todas essas questões, para que tem um percentual do oral, elas vão adquirindo esses vícios, nesse caso, roer unha, beber, muito, ingerir bebida alcoólica. Sim, a questão da compulsão pode se tornar um vício mesmo. Bebida alcoólica, compras, a pessoa começa a comprar, 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 comprar. Pode se encadear várias coisas. Não é só peso, não. São muitas as questões em que tudo isso. Então, o que eu diria é o seguinte: é muito importante que a gente se reconheça. E nisso o autoconhecimento ele é assim, primordial. É impossível você tratar algo que você não conhece. É impossível É verdade. significado aquilo que você nem percebe que está acontecendo. Eu É, digo, olhe para você, para sua necessidade. Qual é o lugar que você ocupa para você na sua vida? Esse peso que você está levando é seu? Esse peso sobre as suas costas que você quer ser bem grande para aguentar, ele é um peso seu ou ele é um peso da sua família? Você quer ajudar exatamente. a mãe, você quer ajudar um pai, você quer ocupar o lugar de duas pessoas, né? Também acontece na visão sistêmica. Às vezes a gente percebe que a pessoa ela está comendo por dois, ela come por ela e por um feto que não nasceu, porque muitas vezes nós mulheres engravidamos, geramos uma criança e ela nasce, mas a gente não tem consciência que às vezes aquele feto, aquela geração, ela ia ser gêmea É verdade. e só um foi gerado. E a constelação sistêmica, ela mostra isso. Às vezes a pessoa está comendo porque ela está comendo por dois, por ela e por aquele outro que terminou não sendo gerado, né? Então, assim, a constelação sistêmica, ela tem esse dinamismo de mostrar dinâmicas ocultas, coisas que aconteceram que foram ocultos. A leitura corporal, ela é linda e ela é rica e ela traz toda essa riqueza para essa como que esse corpo se fez, né? Como que esses traços do rosto se Se fizeram. formaram. Deixa um pouco. Ele deixa um rastro da nossa história, gente. É lindo de se ver. É incrível. É E impressionante. E todo mundo deveria se dar essa oportunidade de se conhecer um pouquinho melhor, sabe? isso. E a constelação, ela vem também com força muito grande para acrescentar numa hora mais essas outras dinâmicas que são ocultas, que por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente faça protocolo de nutrição, passe fome muitas vezes, faça exercício físico, façam vários outros procedimentos e não consegue a perda de peso, ela está possível de acontecer. Você chega até aquela gordura mórbida, né? A Sim. explicação, às vezes, é uma coisa que está super oculta e que só vai ser revelada numa constelação, porque ela é fenomenológica, né? Então, É. assim, existem muitas as formas de buscar, de se perceber, de se conhecer, de se acolher. Eu acho que o mais é isso, é se acolher e buscar toda essa riqueza de terapias, de profissões multidisciplinares que se ajudam entre si. Eu acho que é Sim. o grande virada. É se dar oportunidade, né, Cleo?
é se dar a oportunidade mesmo. E é um presente, viu, gente? Quem tiver a oportunidade de escolher qualquer um desses caminhos, pode ter certeza que é impactante. Eu fiz a constelação com a Cleo e eu sou consteladora. Ela fez a minha constelação de uma forma que eu não sabia direito quem. Eu só me escolhi, né? Eu não sabia quem eram os personagens que estavam no campo. E quando ela me falou quem era cada um deles, a vontade que veio foi de chorar, tanto minha quanto dela. Né, Cleo? Foi bem emocionante. E eu sou consteladora. E fiquei impressionada com o que apareceu para mim. Então, assim, é muito legal. E é um trabalho muito sério. É um trabalho muito lindo, assim, a sua constelação, ela foi muito bonita pelo conhecimento que você tem, pelo trabalho que você já tem, assim, quando o constelador vai constelar outro constelador, né, que você fala assim, você sabe, na verdade eu precisava entrar com os representantes ocultos para que fosse totalmente fenomenológica, que você, através do seu conhecimento, não viesse, né, a colocar coisas no lugar, no devido lugar. Por isso que Sim, você ficou tão surpresa com algumas identificações. foi muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Bom, é isso. Cléo, você gostaria de complementar com alguma coisa mais? Não, assim, de minha parte, tá tudo bem. É isso, é se perceber, perceber o lugar que você ocupa na sua vida e se acolher. Essa é a minha palavra final. Em relação Ah, a isso, hoje, e eu, gente, eu queria hoje ser para vocês aquela amiga que eu tive no final do ano de 2023, que me incentivou a não me abandonar, a me priorizar, a buscar o que fosse preciso para que eu fizesse as pazes comigo. E eu queria ser os médicos que me acompanharam, né? Um profissional que me acompanhou, falando que é hoje. Se vocês decidirem, tem que fazer a parte de vocês mesmos e decidam por hoje. Não espere chegar o ano que vem para colocar todas aquelas metas que você colocou no papel, começar a pensar nelas. Não, gente. Se a informação chegou para você hoje, se o coração bateu forte hoje sobre alguma decisão que você precisa tomar na sua vida, começa hoje mesmo. Não espera um ano novo para a vida nova. Vai ver que lá no ano novo você já vai estar vivendo a vida nova que você vai começar desde agora. Não deixa para depois. Assim, se eu puder deixar também um recadinho para vocês, é esse. Tá bom? e para Eu agradeço demais. Eu vi vários amigos chegarem aqui, tentei acenar para todos que foram possíveis. Agradeço demais a presença de todos vocês e por estar aqui me incentivando, né, nessa caminhada, nesse início da minha carreira. Então, eu fico muito feliz e de estar ao lado da Cleo, todos